Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Daniela Del Sole, aqui da Escola Gustavo Barroso. Nós estamos na atividade complementar 2 para o primeiro ano de Sociologia e ela é referente à semana de 4 de maio a 8 de maio. A ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre esse processo que a gente chama na sociologia de desnaturalização ou estranhamento da realidade. Desnaturalizar é entender que as coisas não são naturais. Essa aula de hoje corresponde a 2 atividades presenciais, 2 aulas presenciais, e as habilidades são desenvolver o espírito crítico e a capacidade de observação da sociedade. Não tem como a gente desconstruir essa ideia de que as coisas são naturais se a gente não fizer esse exercício do olhar. Então, esse exercício do olhar é muito importante. A gente vai fazer esse exercício a partir das obras do Escher, que é um artista plástico que vai nos ajudar a enxergar as dimensões que existem em cada realidade, para que a gente perceba o quanto cada realidade não é uma realidade em si, e sim uma realidade construída socialmente, que varia de época para época histórica, que varia de grupo social para grupo social, que varia de tempos em tempos, portanto, a ideia é que você se torne um estudante consciente de que não existe um olhar natural e que perceba que todos os olhares são construídos sociologicamente. Nessa atividade, então a observação vai ser a principal estratégia utilizada, depois vai ser solicitado para vocês realizarem a charge, que foi pedida na aula dessa semana lá do Centro de Mídias, E os instrumentos para verificação da aprendizagem, nesse momento, estão sendo o envio das impressões que vocês têm, por e-mail, ou pelo blog, ou pelo envio de mensagens, troca de mensagens lá no WhatsApp, E aqui a gente tem uma obra do Escher, que se chama O Olho, Se você olhar bem aqui assim, você enxerga um crânio. Se você olhar com atenção, com profundidade, Se você realmente olhar, analisar mesmo, E isso pode gerar em você muito estranhamento, pode te fazer parar para pensar em coisas que você não pensou antes. Essa é a ideia do Escher, ele nos ajuda a desconstruir. Essa outra imagem aqui também nos ajuda a enxergar a realidade e parar para pensar, mas será que é isso mesmo? O que eu estou vendo ali? Estou vendo 2 mãos, uma mão na mão, uma mão desenhando outra mão. O que eu estou enxergando nesse desenho, Então, a ideia é você construir um olhar de estranhamento ante a realidade, Você olhar assim, um pouco mais distanciado, meio que sair de você, sair da sua sociedade e olhar assim, poxa, mas por que nem eu dou sempre exemplo, Por que as pessoas se apertam no metrô e tal, Por que tem pessoa que fura a fila na hora do lanche, na escola? Começar a olhar com estranhamento. Puxa, mas isso me representa? Eu sou assim na sociedade? Eu me identifico com esse comportamento? Me estranhando. Aqui a gente tem a imagem do Escher, que é esse arquiteto, designer, uma mente muito criativa, que nasce em 1898 lá nos Países Baixos e morre em 1972. Ele usa muito da xilogravura, faz uso de muitas técnicas para desenho, E usa também formas geométricas para desenvolver o seu trabalho. Ele brinca muito com essa ideia da dimensionalidade, das dimensões, realidade em 3D e tudo. Isso tudo vai enriquecendo esse trabalho do Escher
e nos ajudando a ver que, tanto quanto nos desenhos dele, a realidade também é assim, cheia de camadas, né, para você poder interpretar, para você poder analisar, por exemplo, situações mais críticas como o desemprego, a fome no mundo, enfim, são realidades que acontecem na nossa sociedade que tem muitas maneiras de olhar para isso, de interpretar isso que está acontecendo. Né? Então, esse é o Escher. O Escher, ele pode ser muito importante para nos ajudar a entender como que é o senso comum, quais as características do senso comum, né? A gente chegou a falar na sala de aula que o senso comum ele é imediatista, então é aquela realidade bem simples, né? Que você acha que as coisas se resolvem num passe de mágica. E aí quando você para analisar mesmo, você percebe que não é bem assim, né? Que você está construindo um olhar mais trabalhado, né? O olhar do senso comum também é muito superficial. Ah, porque eu vi, porque eu senti, porque eu acho, porque disseram, porque todo mundo diz, né? Ele também é acrítico, né? Ele não questiona o que é dito. E a ideia aqui é você construir um olhar para o senso crítico, né? Ou científico, melhor ainda. Né? Científico, ou seja, que usa de análises, de métodos, de estratégias para poder chegar num objetivo que tenha um fundamento, que tenha uma justificativa, que tenha um porquê, né? Bastante claro. O senso comum também é cheio de sentimentos, e é por isso que nem sempre ele vai por um caminho da racionalidade, né? Ele também é cheio de preconceitos, ele usa explicações prontas, que são cheias de juízo de valor, julga sem conhecer, com base no que ele acredita que é, ou no que ele acha que é. E isso resulta, que nem a gente viu na aula do Centro de Mídias, em atitudes tiranas, né? Abuso de poder, etc. O olhar do senso comum também é carregado de preconceitos e de estereótipos. O estereótipo nada mais é que aquela forma, né? Que a sociedade muitas das vezes vai construindo e deixando bem claro que se você não for daquele jeito, você enfrenta isso, né? De alguma forma, geralmente a gente enfrenta, ou você se adapta, se ajusta ao que se quer, né? A gente vai agora assistir um pequeno videozinho que se chama Ruiz Escher, e nós vamos dar uma olhada nas imagens com animação das obras dele. E aí vocês vão poder pesquisar depois, se preferirem. Sem animação, né? Pegar a obra mesmo. Olha que interessante ali, ele fazendo a obra, né? Essa primeira obra, Drawing Hands, de 1948. Essa já é a segunda obra, Ascendant and Descendant, 1960. Repara bem nessa possibilidade, né? Dos personagens, eles estão subindo, eles estão descendo, para onde eles estão indo. Analisa. Essa já é a terceira obra, Reptiles, de 1943. E aí a quarta obra, Free Words, de 1955. A quinta obra, Sky and Water, de 1938. Quinta não, a sexta, né, na verdade. Esqueci de falar a primeira, né? Muito
muito bem. Então a ideia é você comentar e descrever cada uma das obras que apareceram no vídeo. Muitas das vezes vai ser necessário você assistir mais de uma vez para poder encontrar os detalhes, né? Às vezes pegar até a obra sem animação. E a gente tem a atividade 2, que foi aquela que foi pedida lá no Centro de Mídias, que eu acho que é bem legal vocês tentarem fazendo a relação entre a sociologia e o senso comum. Pega os exemplos que foram citados lá no chat, né? Foi falado daquelas frases prontas, né? Ah, lugar de mulher na cozinha, bandido bom, bandido morto. Lembra que foi citado esses exemplos, né? Então você pode aproveitar para fazer sua charge, seu desenho, sua tirinha sobre isso, né? A gente utilizou aqui a obra O Espelho Mágico e a do Florestan Fernandes, A Natureza Sociológica. Essa foi a nossa atividade dessa semana. Bons estudos, boas interações, a gente vai se falando por aí. Um grande abraço, Dani Del Sol.